everyone! Welcome back! Estamos de volta com mais um episódio no nosso canal de podcast SDBI. E hoje, olha, gente, eu tô aqui já até em tears, né? Já em lágrimas, falando com uma pessoa que eu gosto muito, nossa entrevistada de hoje. Vou dando spoilers aqui que eu vou ler a biografia dela. Uma amiga muito querida, uma pessoa muito especial pra mim. Assim, me ajudou muito. A gente trabalhava diariamente ali, eu falava mais com ela do que com o meu próprio marido, porque a gente se falava o dia inteiro. E recentemente ela se mudou para os Estados Unidos, então ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, sobre essa transição, esse processo. Então fiquem com a gente até o final desse vídeo, não percam essa entrevista incrível. E estou aqui hoje com a minha convidada Isabela Orsi. Welcome, Isa! Que alegria! Eu tenho certeza que o time SDBI vai ver essa entrevista e vai falar: ai, que saudade da Isa! Então, para você que não sabe, a Isa foi professora do nosso time durante muitos anos, mais de 5 anos, trabalhando ali com a gente, atendendo os nossos alunos Business English, até as empresas, a gente fazia um trabalho ali de in-company class, e até de tradução simultânea essa menina fez junto comigo, olha que top! Então Obra é toda uma obra. profissional completa, profissional completa. Opa! Vou ler um pouquinho a biografia da Isa. Então, a Isa tem 28 anos, super novinha, leonina, assim como eu. Acho que é por isso que a gente se dá bem. Com certeza. Ela, nascida em Campinas, fez letras pela PUC Campinas, nutrição pela Unifage e foi professora de inglês por mais de 10 anos, passando por várias escolas, até o instituto, óbvio, né? E também como professora particular durante bastante tempo. Mas ela decidiu ali dar de vida, explorar novos horizontes. Em 2021, ela foi para os Estados Unidos como intercambista e não voltou mais, ficou lá, né? Gostou das terras gringas e mora em Nashville, no Tennessee, desde então. E hoje ela faz MBA nos Estados Unidos em Project Management e trabalha para uma empresa privada que ela lida ali com government contracting e, enfim, faz outras atividades. Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente também. Mas, se você é novo aqui nesse canal, né? Eu sou a Sabrina Dalbó, apresentadora do podcast e também CEO do SDBI, um instituto de inglês online que personaliza suas aulas de inglês de acordo com a sua necessidade, o seu perfil, o seu propósito. E aqui temos todas as idades, todos os níveis e com certeza a gente pode sim te ajudar a alavancar o seu inglês, a conseguir aquele objetivo, passar naquela entrevista ou até mesmo uma viagem internacional, né? E se você tem aquele sonho de conhecer um outro país e não quer passar perrengue, vem com a gente que a gente pode ter um survival English ali, você aprender tudo antes da sua viagem para não ter dificuldades por não falar inglês, óbvio, né? Mas vamos entrevistar um pouquinho a Isa aqui com a gente hoje. Ei, Isa, que delícia falar com você. Como que tá o tempo em Nashville? Tô vendo você de blusinha curta. Como que tá a temperatura aí? Super calor, o verão já começou. Legal! Aqui o clima é muito extremo, sabe? Quando é frio, quando é muito calor. Então, a gente já passou por invernos de menos 25 e o verão é pior do que Jaguariúna, na casa dos 40 para cima. Então, Gente, então é muito extremo mesmo. muito. Eu não tinha ideia de que isso acontecia. Assim, eu não gosto de nada muito extremo. Eu acho que o estado de São Paulo ainda a gente tá num lugar super São Paulo é mais privilegiado. tranquilo. Uhum. Porque não tem essa queda muito grande, brusca de temperatura, né? Mas é claro que a gente já vai entrar no mérito ali da sua mudança para o exterior, que é o principal. Mas vamos falar um pouquinho antes do seu processo de lecionar inglês aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência para você? Porque você começou a ensinar inglês muito novinha. Eu me lembro de você tinha, 15, 16 anos, Isa? 6 anos, eu era um bebê. E foi assim, a sua primeira profissão, o seu primeiro trabalho? Foi, eu era helper, né? Eu era monitora de inglês antes, dos 14 aos 16. E aí, quando eu terminei o meu curso, eu me formei, né, pela escola onde eu estudei. Eu comecei a dar aula, foi uma surpresa. Fiquei muito feliz com o convite, claro, né? Eu já adorava ser monitora, eu tinha muita turma, então tava ali falando inglês o dia todo, tava na escola o dia todo. E não larguei mais, né? Durou 10 anos. Então, deu muito certo. Nossa, e você gostava? Foi sempre uma coisa assim que a gente até conversou sobre isso, que agora você não leciona mais. Você sente falta? Como que é para você ficar fora ali da sala de aula? Muito, eu sinto muita falta. Eu sinto que quando eu comecei a dar aula, eu era muito nova, né? Era muito fácil me confundir na sala de aula como aluna. Então,
eu senti que, sabe quando dá aquele clique de, nossa, isso aqui combina muito comigo, eu gosto muito de fazer o que eu tô fazendo. Eu tava aprendendo, né, quem eu era, eu tinha 16 anos, eu era uma adolescente, assim, a gente tá se conhecendo, tá conhecendo o mundo, Sim. né? Então, quando eu comecei, eu me deu aquele clique de uau, isso aqui é muito legal, eu gosto bastante. E sentir essa vibe de que você tá ajudando as pessoas, de que, sabe, o aluno tá ali com você por meses e depois de um tempo você sente que ele tá conseguindo se desenvolver e falar melhor, e aí ele vem te contando, porque eu fui para tal lugar e eu consegui. Nossa, isso fazia meu dia. Então, Ai, é muito gostoso. Isso é priceless, né, Isa? Eu também falo que não tem sensação melhor. Nenhuma droga consegue te proporcionar não, eu acho essa que não. Não sensação. que eu tenha passado por muitos. Tô brincando. Mas não, isso da gente ver resultado do nosso trabalho como professora é muito claro. Assim, é Aham. muito claro e o retorno é rápido, né? É muito Então, rápido. Ainda mais quando é a isso. gente leciona, que, por exemplo, adolescentes, crianças, porque eles são É, mais esponjinha. Então, tudo que você leva, não você tem consegue, vergonha, eles né? O que captam, não você tem vergonha. fala tá ali. Então, assim, é muito, muito, muito legal. Ai, que top. E como foi essa sua decisão ali? O que que te motivou a deixar o país, deixar o Brasil e procurar essas oportunidades no exterior? Como é que foi essa virada de chavinha ali? Olha, eu, até por falar outro idioma desde muito nova, eu sempre tive vontade de ir para outro país, principalmente um país que falasse inglês como língua nativa, para colocar à prova, né? O que eu sabia, mas a gente sabe que é óbvio que você aprende e fala em escola e tudo mais, na prática com nativo é diferente. Então, a minha vontade era explorar e colocar à prova. E, tipo, eu sei mesmo. A hora que chegar um fulano da Alabama falando comigo, eu vou conseguir falar com ele, sabe? Hum. Então, eu queria explorar. E aí eu já tinha tentado o intercâmbio antes, em 2016, mas acabou não rolando por motivos de saúde da família, eu tive que cancelar e tudo mais. E aí, em 2017, eu comecei a faculdade de nutrição, e terminei em 2021. E foi na época da pandemia, né? Então, Hum. tava tudo um caos, questão de emprego no Brasil, tava bem difícil, a gente teve vai e volta de lockdown, e aí foi naquele momento, um dia conversando com um amigo, que me deu o clique. Falei, putz, se eu for agora, né? Tá tudo muito doido mesmo. Tirar um ano sabático aí, porque a minha intenção sempre foi ficar um ano e voltar. Eu não tinha a ideia de morar. Inclusive, os Estados Unidos nunca foram, tipo, o país que eu pensei, é onde eu quero fazer minha vida, é onde eu tenho o sonho de morar. Não, sabe? Eu tinha vontade de conhecer mais, eu já tinha vindo para cá como turista. Mas pensei, vou ficar um ano, volto para minha profissão e tal. E eu sempre falava isso com você, né? Minha Uhum. ideia era conciliar o hospital com a sala de aula, porque era o que eu gostava de fazer, eu gostava dos dois. Sim. E, e aí vim em 2021, no final de 2021, e a vida aconteceu pro desespero da mamãe. Fiquei. Fato, ainda mais sendo filha única, né, Isa? Imagina o Nossa, desespero dela quando você falou, essa é a então, pior mãe, parte. não vai ser só um aninho. Mãe, eu vou ficar mais um pouquinho. Ainda mais porque o coração bateu mais forte ali, né, Isa? Nossa senhora, nem Conta, fale. conta para os ouvintes aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos que você decidiu ficar? Ai, gente, conheci meu amor. E coisa, que coisa, né? E é um americano, né? Ai, que chato. Então. A gente, assim, né? Quando você só conhece de filme, não conhece da vida, você pensa, sul dos Estados Unidos, eu acho que eu não vou achar muita coisa que combine comigo. São uns redneck lá, mas não é muito minha vibe, né? Mas aí encontrei. O nome dele é Andrew. Ele é nascido e criado aqui em Nashville. A família toda dele é do sul, né? Acho que o pai é do Alabama e tal, mas assim, tá tudo pra cá. E, meu, não deu. Não deu pra largar, sabe? Não deu pra ficar sem. Que Aí, demais. E o tamo aí, casamento está tamo chegando, noivo, né? Olha, casamento temos um casamento chegando, rolando aí já em agosto. Ai, que top. tá chegando o E casamento, tá dando super certo, ele também tá aprendendo português.
e tem sido maravilhoso. E na próxima vez, Isa já prometeu, né, que a próxima vez que Tá. eles vierem, o Drew vai estar com a gente aqui no estúdio falando da experiência dele de aprender português e de, né, se É, relacionar aí com o Brasil, porque é um culture shock incrível, né, nossa, Isa? demais, demais. Eu Vocês acho que ele tiveram, vai assim, muitos problemas no início por conta dessa diferença de cultura, de criação? olha, eu acho que, hã, não muito, graças a Deus, a língua nunca foi uma barreira, porque, Uhum, né, eu já vim pra cá sabendo me comunicar, então nunca foi, mas eu vi muito isso acontecendo com muita colega, muita amiga, de, assim, a comunicação não fluir direito, e isso virar um problema sério no relacionamento, sabe, porque você não entendi. consegue se expressar, e isso é um problema gigantesco, né, relacionamento é diálogo, então se você não consegue dialogar, já tem uma barreira enorme ali. Imagina usando o Mas pra Google para dialogar. Deixa eu traduzir aqui, tá tendo peraí. uma DR e coloca no tradutor, não tem como, né, Que não tem difícil. como. Mas pra gente isso nunca foi, eu acho que mas a questão de eu conseguir passar para ele entender a minha dificuldade em estar num lugar diferente, porque Hum, às vezes as pessoas entendem muito que por você conseguir se comunicar bem com todo mundo e tal, você tá no seu lugar. Mas não, né? Esse não é o meu lugar. O Brasil é o meu lugar. Tipo, a minha personalidade, eu sou brasileira, então a forma com o que os relacionamentos acontecem aqui não uhum, é o que eu conheço como verdade. Então eu acho que para ele o maior desafio foi entender a minha dificuldade em ser imigrante, sim. sabe, e o que é importante para mim, o que pega para mim e, bom, hoje em dia ele já sabe de tudo, já conhece tudo, né, claro, e principalmente porque ele já conheceu a minha família, então ele entendeu como é a Hum, nossa dinâmica. Mas eu acho legal. que o mais difícil é isso, sabe, é me ver não só como porque aqui eu sou a Bela, né, aqui eu não sou a Isa, eu sou a É Bela. verdade, a Então, Bela, tem é, razão. Ele te chama de aqui é Bela? aham, todo mundo me chama de Bela aqui. Que legal, eu não sabia. É porque É, Bela pra eles é um nome muito comum, né? muito comum, Bela é comum. Isa, eles já falam estranho, fica Isa, né? Não sai, tipo, Aham. com som Mas D. e como que eles pronunciam Isabela? Isabela. Ah, Aí sai Isabela. bonito. Aí sai É, legal, entendi. Com um é que sonzinho de sempre Z aqui ali, no de né? Isabela é Bela. Então, Uhum. como Isa, ninguém me conhece, sabe? Quando eles vêm no Instagram Isa, eles ficam, Isa, meu nome Que é Isabela. legal! Eu não tinha me atentado a isso, é verdade. Olha que É, coisa. era uma E, confusãozinha ali, mas agora todo mundo já acostumou, eu sou a Bela. que bom. E a decisão de estudar? Como que foi essa questão de estudar? Porque, gente, são muitas experiências com estudo diferente, né? Com essa parte acadêmica. E eu me lembro até, a gente conversou bastante sobre isso, quando você decidiu estudar, que você tinha que fazer o TOEFL. E você falou, sai, eu Aham. vou ter que estudar inglês de novo, né? Porque eu vou ter Nossa. que, vou ter que me preparar para uma certificação de proeficiência, tem que levar na universidade. Como foi todo esse processo para você? Então, depois de tantos anos ensinando, ter que parar, sentar e estudar para fazer uma prova acadêmica, né, de proficiência, foi bizarro. Mas, a gente sabe estudar, né, porque a gente chegou lá assim. Então, Uhum. eu tive muito pouco tempo para me preparar, acho que foi questão de 2 semanas. E aí, gente, YouTube, sério, ajuda de tem tudo lá, tudo, tudo. Então, assim, abraça a tecnologia, sabe. Isso é uma coisa Uhum. que vou parecer uma velha falando isso, mas na minha época de estudar inglês, lá quando eu tinha 13 anos, Uhum. não existia esse tipo de tecnologia, sabe. Então, o fato da gente ter tudo tão fácil hoje, sabe, na ponta dos dedos ali, literalmente, foi incrível, que eu acho que se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, ia ter sido muito mais complicado eu ter acesso ao conteúdo para estudar. Então, abusei de vídeos no YouTube, né, de pessoas falando sobre a estrutura da prova, fiz vários mock tests, tem muito mock test online no site deles também. E me preparei em 2 semanas, deu tudo certo, porque Uhum. aqui cada, universidade ou curso tem um corte, né, uma nota de corte do TOEFL. Então, geralmente costuma ser de 60 a 80, se é uma universidade muito mais top, passa disso, sabe. Mas aí você tem que estudar ali para passar no corte, né. Mas
Fui bem, fui muito bem. Ai, capaz, eu nunca imaginei que você não fosse bem, né? Capaz. Quando a gente Não, é conversou, uma sabe, vou ter que pressão. fazer o TOEFL. Eu falei, isso, você vai tirar de letra, fica de boa. Ai, você toda nervosa. Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer, tem que estudar, tem que ver material, mas eu tinha certeza que você ia Ah, é super uma bem. pressão interna muito grande, porque você fica, gente, se eu formar no TOEFL, acabou minha carreira, meus 10 anos de aula foram uma mentira. O que que eu tô fazendo? Mas não é isso, é porque é questão da prova, né? Prova é muito chato. É, Acho que ninguém eu deveria passar falo por essa situação de fazer prova, é horrível. não, eu falo que o TOEFL é como se fosse um Enem do inglês. Exatamente. É extremamente longo, é cansativo, assim, é um vocabulário que você não usa no seu dia a dia. Então, meu, sabe? Aí eu acho que a preparação é mais de, como que fala, resistência, Uhum. de você conseguir manter a sua atenção ali por tantas horas, do que de fato saber o conteúdo, sabe? Sim. Porque conheço gente que fala o inglês maravilhoso, pronúncia maravilhosa, fluência e tudo, e na hora de fazer uma prova dessa, não vai tão bem. Mas o fato de você conseguir manter sua atenção ali por horas é o mais difícil, sabe? É o que mais pega Uhum. mesmo. E Então você foi lembra, desafio. assim, depois dessa preparação linguística que você precisou fazer, né? Porque você vai escrever um texto acadêmico, você tem que. Porque no dia a Nossa, dia, principalmente trabalhando e morando com um americano, nossa, que termo formal você usa? Nenhum, né? não. Então É só teve. no trabalho, olha lá, né? Mas nessa época eu ainda não trabalhava com o que eu trabalho hoje, então eu não usava Ah, inglês mais formal no dia a dia mesmo. sim. Eu lembro que você trabalhava de assistente, né? De uma pessoa que precisava de uma assistente. Isso, eu era assistente pessoal, fui assistente pessoal por 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, 1 ano e 5, alguma coisa assim. E aí, depois que eu comecei a estudar business e Uhum, project management, eu comecei a trabalhar para a mesma pessoa, mas para a empresa que ela é VP. entendi. Então, tô com ela aí já tem um tempo, já tem um bom tempo, Uhum. mas agora eu trabalho mais, né, pro pessoal dela. Eu sou gerente de projeto júnior da empresa que ela é VP do grupo dela de vendas. Que legal! E foi muito difícil estudar, assim, que nem você fez 2 graduações aqui no Brasil. É muito difícil Uhum. ser acadêmica nos Estados Unidos? De fazer um curso completamente diferente? É, e eu sinto que o maior ponto é aqui é muito comum você ser estudante, não tem muito essa cultura de trabalhar e estudar, sabe? As pessoas estudam, vão para a faculdade, arrumam um trabalho no verão, quando tem as férias de verão que são mais longas, né? E volta à faculdade para estudar. Tanto que é muito comum as pessoas terem dívidas absurdas, né, de student loan, é tipo um FIES, né? Como se fosse o Uhum, FIES do Brasil. Você financia o seu curso e paga quando termina porque não se trabalha durante a faculdade. Eu, graças a Deus, não tenho dívida nenhuma de estudo aí, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e com o dinheiro do meu trabalho eu pagava as faculdades. Então, né, não sim. fica. Agora, como é esperado que a sua profissão seja estudante, a demanda é muito maior, sabe? É muito, muito maior. A estrutura é completamente diferente, porque você não tem mais nada para fazer. O seu trabalho é estudar. Então, Nossa, e não vai como que ter você lida com mastigado. as 2 coisas? Trabalha, estuda aí, então, dessa forma? Eu não lido, porque eu mudei, eu não lido mais. Eu comecei a fazer meu MBA na Universidade de Washington aqui, Uhum. só que foi ficando muito complicado a questão de carga horária e por ser mais longe e eu transferi, faço meu MBA pela USP Exalc hoje. Que legal. Inclusive, para quem não precisa estar aqui mantendo status como estudante, é uma opção muito, muito boa, porque, valor, né? Você paga em dólar uma coisa em real, isso é muito mais barato. Fazer um Sim. MBA aqui é caríssimo. É muito, educação aqui é muito caro. Outra, a estrutura brasileira que a gente está acostumado. Então, é muito mais natural, né? Ter a aula ali com o professor, ter como fazer as perguntas ao vivo, tal. E a USP Exalc, inclusive, tô fazendo publi da USP aqui, né? Eles têm o tipo de curso internacional. Então, você pode escolher fazer o curso em português, em inglês ou em espanhol. E o seu diploma pode ser validado quando você Ah, termina. legal. Era essa a minha dúvida, é isso que eu ia te perguntar, se ia valer, né, esse curso pela Vale. USP aí. Uhum. Você tem, inclusive, a chance de receber todos os materiais em outro idioma, apresentar o seu TCC em outro idioma, sabe? Então, eu achei que foi uma solução muito boa, porque agora eu consigo acompanhar as aulas ao vivo, né? Toda semana, eu tenho aula toda semana. E
tá sendo muito melhor, sabe? Do que uma coisa de que quando você trabalha full time e é esperado que você faça atividades como se você só estudasse, nossa, eu tava muito perdida, sabe? O começo na Universidade de Washington foi caótico, porque eu não tinha tempo para fazer o que era esperado de mim. Eu E imagino. aí, E outras têm que sobreviver, né? Você já é imigrante num é, outro país, você precisa comer. você precisa Imagina, comer, você você não tem um precisa papai que treinar. banca ali, né? Imagina, né? Coitado, sonho, né? Mas, e aí mudei. Mas a estrutura é diferente demais. Então, se você precisa trabalhar e estudar aqui, é um desafio absurdo, porque tem muito mais assignment, o material não é assim. Eu não quero falar que no Brasil é mastigado, mas assim, o professor vai te apresentar uma aula, o material didático dele é incrível, né? Tem todos os Sim. detalhes. Não é user Tem friendly, né? Vamos pensar ali pro. Exato, exato. Então, assim, você lê o material, você entende o que está Sim. sendo falado. Aqui não, o professor vai te mandar um PDF de uma página com 3 tópicos, se vira, entendeu? O conteúdo da aula foi esse, vai lá, senta a bunda na cadeira e lê. E, meu, como que você faz isso trabalhando 10 horas por dia? Você não faz, né? Então, é extremamente desafiador se você precisa conciliar isso com o trabalho full-time. Nossa, admiro muito quem faz, sabe? Muito. Não sei se alguém faz, para ser sincero, mas é pesado. Então, é legal a convivência. Eu fazia online, então eu não tinha muito esse network de ir para a sala de aula e conhecer gente, o que Uhum. para mim foi um ponto muito decisivo, porque eu acho que mesmo se fosse desafiador, mas eu tivesse essa chance, né, de estar conhecendo pessoas e tal, provavelmente eu ia seguir tentando. Mas como era online, sabe, não fazia sentido a correria toda para Uhum. de fato não estar nem fazendo networking, sabe? Então eu fiz essa mudança e não me arrependo. Tá sendo sensacional. O MBA que eu tô fazendo agora tá sendo muito bom e eu vejo muita coisa que eu No aprendo dia a na dia. segunda noite, na terça-feira de manhã no meu trabalho, sabe? Então isso é muito bom. Que legal. E você lembra, assim, nesses quase são 3 anos já, né, Isa? Vai fazer 4 já, né? Você lembra, Fazer assim 3 agora no final desse ah, ano. faz 3, entendi. Você lembra de algum momento, assim, engraçado, embaraçoso, mesmo falando inglês, sei lá, a sua vida toda, e você falou: "Gente, só depois que eu estava aqui, que eu vi que talvez eu não sei tanto inglês assim"? Sempre acontece. Eu acho que uma das coisas que mais pega é sotaque, Hum. porque assim como no Brasil, uma coisa que ninguém pensa, Estados Unidos é gigantesco, né? Se você tá falando português aí em Jaguariúna, a gente no nosso grupinho, beleza. Chega alguém do Rio Grande do Sul, alguém de Fortaleza, o vocabulário é diferente, sabe? Você aprende muito e é a sua língua materna. Então você fica. Eu lembro que eu dava aula para um menininho, Bernardo, amorzinho da minha vida, e a mãe dele era do Ceará. E a gente conversava muito, sabe? Ela levava ele na aula toda semana e a gente sempre conversava antes da aula e depois da aula. E eu vivia aprendendo vocabulário com ela, porque ela falava cada coisa. Eu falava, Ana, traduz, eu não tô entendendo o que você tá falando. O que que significa isso, sabe? E assim, isso é a parte mais incrível da língua pra mim. Pode ser um pesadelo para algumas pessoas, mas eu acho que pra gente, como professora, é Sim, uma das partes mais interessantes, né? Tipo, meu, que demais, você nunca para de aprender. Você nunca para de aprender. é muito Então, legal. eu sabia que algo assim ia me encontrar, né? Se você tá falando com pessoas de lugares diferentes, você vai estar aprendendo coisa ali o dia todo, o que é muito legal. Mas, assim, por todos os meus anos no Brasil, graças a Deus e a mim, bem preparada. Que bom. E sempre ouvi muito, tipo, nossa, você quase não tem sotaque. Ai, não dá Hum. nem pra saber, não sei o quê. Eu ficava, ai, que bom, obrigada. E aí tem sido muito legal isso, mas eu gosto de ter sotaque. Eu acho que é uma parte da identidade da gente. Eu acho que ninguém deve ter vergonha de ter sotaque, sabe? Eu gosto muito de uma frase que eu não lembro o autor, mas que diz o seguinte: o sotaque nada mais é do que um sinal de coragem. Se você tem um sotaque que as pessoas de onde você tá reconhecem como diferente, é sinal que você teve coragem de sair da sua zona de conforto, do seu lugar e tá, né? Tá ali Uhum. como diferente. Então, pra mim não é vergonha e de forma alguma. É tipo, putz, que da hora, né? Eu tenho sotaque porque eu falo outra língua. Você fala.
Você fala, amigo? Você consegue? Você tem sotaque no português? Ah, então, né? Ah, eu tenho uma situação engraçada, inclusive, com a minha chefe, mas foi embaraçosa pra ela, não pra mim. Que teve uma vez que eu ainda era assistente, se não me engano, e ela tinha pedido pra eu ligar pra fulano pedir o POC de alguém. Eu ainda não conhecia esse termo. E aí eu cheguei perto dela e falei, POC, né? Queria entender o que que era pra eu perguntar o negócio certo, né? Uhum. Aí ela meio que foi brincando, sabe? Ela, tipo, fez, ai, esses brasileiros, tipo, ai, não Hum. sabe o que eu tô falando, sabe? Aí eu cheguei meio pertinho dela e falei assim, quantas línguas você fala mesmo? Ai, também não precisa se exibir, né? Sorry. Quantas línguas você fala, amiga? Você fala mesmo? Ah, é um. Ah, tá bom, então, desculpa. O que que significa esse termo mesmo? Hã? Mas assim, eu acho que E o que que significa? Não sei também. é point of contact. Ah, tá. Uhum. Ok. Podia falar contato, né? Podia falar contact. POC. O que que é POC, gente? Eu nunca ouvi esse negócio, sabe? Não sei. E é isso que você Mas é falou, sempre aprendendo, né? Então, o fato de você estar aí, você tá sempre, sempre. Aprender alguma sempre. coisa nova com o Drew, assim, alguma expressão que é típica daí, coisas que eles falam, um slang, um idiom, que, tipo, nossa, que diferente, né? Não era o que eu costumava. Putz, e agora? Boa pergunta, hein? Eu acho que várias coisas relacionadas a esporte, porque ele é absolutamente obcecado por esporte. Ele assiste, sim. E não era uma coisa que a Ai, gente aprendia no Brasil, né? Você não fica estudando não, esportes aqui, então. é porque aqui, assim, o que ele costuma ver e gostar é futebol americano, beisebol, Uhum. basquete e golfe. Então, assim, é um vocabulário. Eu não sabia o nome da bolinha de hockey, sabe aquela disquinho? Sim, É puck. também não sabia, não. PUCK. Também não. Então, quando a gente foi pela primeira vez no jogo de hockey, eu não sabia nem o que falar, né? Porque, tipo, se é gol, como que fala? Sabe? Não dá certo lá na rede. E Fala o quê? É aí, eu não gol? sei, é gol? É gol? É. Ai, no hockey é diferente. Caramba, como que é? Se ele tivesse aqui, eu perguntava, mas acho que ele tá passeando cachorro. Eu também não sei Enfim, no rock. E isso que eu já fui num jogo de rock, aí eu é mas não me sensacional, lembro. né? É Eu sensacional. adoro. Virou meu esporte favorito, assim, de assistir, porque é Gente, é muito muito animado. legal, é muito animado, é muito legal. Eu Tem gostei mais musiquinha do pra que o próprio tudo. basquete, apesar de que o basquete também era uma sensação, mas eu achei o É. rock, assim, acho que pra gente é muito diferente, então Uhum. brilha de uma forma diferente. É, eu gostei muito, que É legal. muito legal. É o que eu mais gosto também de assistir. A gente, aqui em Nashville tem o time de Nashville, né? Preds, e tem o estádio. Então, sempre que dá, a gente vai assistir jogo, porque é divertidíssimo, assim, é um espetáculo. Porque Que tem muita legal. cantoria, sabe? Aí tem aquela câmera, igual você vê em TV, em filme, que Sim. pega as pessoas assim do nada no intervalo. Aham. E é divertidíssimo. Sempre que dá, a gente vai em jogo também. Que legal. E você, vamos pensar agora na sua parte ali como teacher, né? Se Uhum. você, a gente sabe que a sua fluência aconteceu desde muito jovem e tal, mas o que que você indicaria para um aluno hoje que está ali em busca da sua fluência, que gostaria talvez até de ter uma oportunidade internacional como a sua, de estudar, de viajar? O que que você daria de dica para essa pessoa melhorar a fluência em inglês e se sentir mais segura ali num ambiente internacional? Não ter vergonha. É o principal. Eu acho que você ter vergonha te segura de tantas formas diferentes, sabe? Que você não percebe. Eu, eu sinto que a gente tem que ser como criança. A Uhum. criança, quando ela tá aprendendo, ela não tem vergonha de errar, porque ela não sabe quando é errado. Então ela vai falando, né? Ela vai falando, ela vai perguntando se tá errado, certo, corrige. E é por isso que eles aprendem tão rápido. A gente tem que aprender isso com eles, sabe? Se eles aprendem na velocidade, né, na rapidez que eles aprendem, é porque eles estão fazendo alguma coisa certa, né? Fato. Então, eles estão entendendo ali como tem que acontecer o processo. Então, eu acho que não ter vergonha é o principal. Isso segura muito a insegurança de, eu não vou falar porque vai que sai errado. Mas vai que sai certo, sabe? Você Vai que tem sai certo. 50%, né? 50% do certo, 50% do errado. Então, Pode dar errado, mas pode dar certo. E assim, pode dar errado, mas você pode estar falando com uma pessoa bacana ali que vai falar, viu, não é assim, é assim. Pronto, aprendeu, sabe? Então, ao invés de você ficar ali com a dúvida na cabeça e pensando, mas eu acho que a frase é assim, mas eu não sei. Fala.
Você tem muita chance de encontrar alguém que vai ser bacana o suficiente para te dar um toquinho caso esteja errado, sabe? E aí você vai sair dali tendo aprendido uma coisa nova. Então, não ter vergonha e ter essa curiosidade, sabe? Não sabe, pergunta. Não sabe, pergunta. Que vai dar tudo certo no final. Sempre fui muito curiosa com tudo, sabe? Aquelas crianças chatas que perguntam de tudo. Então, Mas dá aí, ó, o certo. segredo do sucesso onde você está hoje, né? Então, tá vendo? Tem coisas boas em Gente, ser curiosa. eu nunca imaginava que eu ia mudar de carreira, sabe? Eu amo a sala de aula, peguei uma paixão absurda também pela nutrição, acho incrível. Eu acho que também vem um, dessa ideia de ajudar o outro, né? Uhum, Só tá ali. Porque eu comecei a focar foi também meu TCC, as áreas de pesquisa que eu fiz na faculdade, em nutrição oncológica. Eu gostava dessa pegada de hospital, sabe? Ajudar uhum. quem tá realmente ali mal e precisa da sua ajuda. E, e você sente no dia a dia a melhora do paciente e tudo mais. Então, eu nunca imaginava que estando aqui nesse ano sabático, né, que até então era a minha ideia, ia me fazer mudar de lado. Mas o engraçado é que a minha mãe sempre falava para mim, ela falava, mas você tem uma coisa que, não sei, eu te vejo trabalhando em empresa, sabe? Trabalhando assim, usando seu inglês e não sei o quê. A minha mãe sempre falava umas coisas assim para mim. Uhum. Mãe tem o E feeling, né? Mãe sabe das tem, coisas. mãe Falo isso pra sabe, mãe sabe. Júlia, ela não acredita muito em mim, mas eu falo pra ela. Ela vai perceber um dia. Ela tá Quem sabe muito quando ela nova. tiver 28 anos, né? Aí ela Ah, perceba e vem veja antes, que. viu? Vem antes, a gente só não admite. Ela também, o ano que vem, vai fazer o intercâmbio, né? O ano Ai, que sabático delícia. dela ali, antes da faculdade, etc. Ano. Vamos ver se vai ser ano Ano, mesmo. vamos ver, né? A mamãe aqui que já fica ali Hum. pensando. Mas eu falo pra Hum. ela, só quando ela estiver longe, que ela poder experimentar, que ela vai ver a diferença de tá aqui no Brasil, de estar perto da família, de você estar longe. Ela quer melhorar o inglês também, quer ter essa experiência Aham. internacional, então. Mas é só a maturidade, né, Isa, que faz a gente. É coisa que, assim, não é conselho que resolve. É você Não, passando, é você sabe? vivendo, É exatamente. você vivendo, passando, quebrando a cara, aprendendo. E sem ter vergonha, sem ter medo de perguntar, sem ter medo de errar, sabe? E no final funciona. Eu sinto que eu acho que isso pode ser uma das melhores dicas para tudo, para aprendizado de língua. É um sinal de coragem tremendo, você está saindo dessa zona de conforto. O Brasil é um país enorme, você pode se virar horrores falando português, falando sua língua nativa, mas você está dando um passo ali adiante, querendo aprender uma coisa nova, né? Uhum. Querendo se comunicar com pessoas e poder viajar. Então, assim, isso é demais, sabe? Se dê o valor de tudo que você está fazendo por você mesmo e não tenha vergonha, porque só o fato de você dar esse passo, você já está à frente de muitas pessoas que não fazem isso. Então, ter vergonha, ter insegurança, não. Isso não vai te ajudar em nada, só vai travar. E se você conseguir desbloquear esse medinho aí, putz, só vai, sabe? É isso aí, top, adorei. Ô, Isa, e a pergunta que não quer calar, a última, Ah, prometo. Você vai trazer o Drew pro Brasil de vez ou não? Ele que te levou de vez para os States? não. Nosso plano a médio e longo prazo é sim estar aí. Jura? Eu não Uhum. imaginava essa resposta, chocada. É estar aí, ele tá se preparando com o idioma dele. A gente vai ter que esperar a minha cidadania, né? Porque Sim. mais uma coisa que a gente pode bater papo numa próxima vez é sobre imigração em si, porque também tem muita coisa a ser falada, né? Muita gente, Uhum. principalmente nos Estados Unidos, tem muito visto, muita forma diferente, sabe? De vir e ficar, não sei o quê. Então, muito E as detalhinho, pessoas mas não sabem, né? Acham que assim, ou você é. vai para, por exemplo, já vai com visto de trabalho, ou já Uhum. vai estudando, e se não, pronto, você fica ilegal. Mas não, tem várias formas, né? Tem várias formas, é muita, muita, muita informação. Se alguém estiver buscando uma forma de migrar, a melhor coisa é falar com um advogado de imigração que tem especialização no país que você está pensando, porque as possibilidades são infinitas, assim, sabe? Tem muita, muita forma diferente. Então, para conhecer tudo isso, tem que ser com alguém que de fato manja da lei dali. Então, para isso, agora, né, eu não posso ficar com o visto de residência, que é o famoso green card. Você não Uhum. pode ficar fora do país por mais de 6 meses no ano, que eles entendem que se você
tá morando mais tempo fora do que no país, então você não precisa de um visto de residência, né? Você não precisa de ter isso. Então eles revogam. E você só pode ficar quanto tempo for fora do país depois de ter a cidadania. Então o nosso plano é esperar a minha cidadania, pra gente não ter que preocupar com o tempo de voltar Uhum. e Brasil. Que legal! Então talvez a gente tenha a Isa de volta no time. Ah, por que Quem não, né? sabe? Agora o nosso foco é ele estudar português e eu já trabalho remoto, né? Mas ele tá também focando em Uhum. trabalhar 100% remoto, porque daí a gente não fica preso, né? No sentido de, Sim. daí se for e trabalho, não, trabalho acompanha, Ah, vai junto. claro. O meu trabalho de hoje é um pouco mais chato, porque como lida com o governo, Hum. geralmente você tem que estar no lugar, né? A não ser que parte da sua função seja, né? Estar envolvido ali em um outro país, uma outra cultura, etc. Mas geralmente você tem que estar no país. Mas enfim, tô para ganhar experiência, sabe? Foi para isso que eu aceitei esse trabalho. Lido com muita coisa, muita gente, muito projeto diferente todo dia. Então, o aprendizado é enorme, mas já estamos aí, já estamos meio caminho andado. O Daqui a idioma pouco tá você tá chegando. perdendo o português trabalhando assim, né? Daqui a pouco você já Ah, não lembra as palavras em português. mas você sabe o que acontece de dar uma misturada? Imagino. Acontece. O, uma coisa muito legal de quando você está falando outro idioma é você parar de traduzir. Que no começo é um exercício, mas depois Uhum. fica natural. Depois você precisa pensar para traduzir. Vira o contrário, Uhum. né? Você vai falando, lendo, tal. Você não pensa mais, ah, mas como que é isso aqui no português? Não, seu cérebro funciona naquela língua também. Então, você não está pensando no que a palavra significa, sabe? E aí, às vezes, principalmente se são coisas que você fala muito no segundo idioma, quando você vai falar no seu primeiro, você tem que dar uma, sabe, Uma uma tentada ali, pensadinha. para lembrar de como é a tradução daquela palavra. Isso acontece bastante. E tem gente que fala, ai, que nojenta. Eu Mas é falo português, natural, né? mas é sempre acontece. Você Eu usa, eu imagino. uso muito, né? Meu relacionamento é com um americano, meu trabalho é com americano, tenho um monte de amizade aqui. Então, assim, óbvio que eu falo com a minha família, com os meus amigos todo dia, mas a maior parte é escrito. Então, na hora de falar, que a gente fala no WhatsApp, né? Questão de fuso também, Uhum, enfim. sim. E aí, a hora que você vai falar, tem hora que dá uma travadinha. Mas dá tudo certo. Tô Faz tentando usar mais parte. português em casa com o Drew também para Ah, ajudar. sim, tem que ajudar. É que ele tá Sim. estudando, então tem que praticar também, né? Ah, tem. Cada pouco tô com fome, tô com frio, tô cansado. Bonitinho. E é legal, às Ai, vezes, até você desabafar na sua língua, né? Acho que isso não tem preço também, de você. Às vezes você quer falar não. alguma coisa, tipo, não, isso não casa com o inglês. Eu quero falar em português porque inglês não vai definir o que eu estou sentindo. Então, Palavrão. Gente, não tem nada melhor do que xingar em português. português é O muito inglês bom pra não xingar. tem, não Não tem tem. palavrão suficiente para quando você tá bravo. Não tem. Não, Não não existe. existe um Então, quando você tá PQP tão gostoso nervoso, igual o nosso, né? Oh, nossa, mas delícia. jamais. Quando você tá nervoso, é isso. E ele sabe todos os palavrões. Porque quando eu tô brava, eu falo Você em deu aula de português. palavrão pra ele que nem dava pros adolescentes, né, Isa? Ê! Ah, é claro, né? Tem que ensinar o divertido também, né? Não pode ser só o chatinho. E você, E e ele você dá sabe umas todos os trolladas pontos. nele, às vezes de ensinar umas coisas que não é verdade, assim, só pra Uhum. enrolar ele, pra tirar um sarro. Às vezes sim, mas ele percebe na minha cara. Então não dá pra enrolar tanto. Não dá. A cara entrega, né? A pessoa quando é expressiva, ela não consegue mentir, né? Infelizmente, eu não sou uma boa Leonina, mentirosa. né? Sorry, né? A gente não Não, conta, não a dá. cara mostra. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não tem como você mentir. Mas eu ensinei todos os palavrões. Palavrões ele sabe de todos. Teve uma vez que a gente, num outro apartamento que a gente morava, eles foram dedetizar e aí. Ai, a gente tem problema com rato. Ah, Que nojo. E aí eu achei um rato, né? E aí a gente ativei o modo brasileira, com limpar tudo, lavar tudo, não sei o quê. E aí eu tava na pia e ele embaixo de mim, tirando as coisas debaixo da pia, e ele fingiu que era um rato pegando no meu tornozelo, assim, né? sim. Meu susto foi absurdo. Aí eu saí berrando, gritando, xingando, não sei o quê. Aí ele deu tanta risada. Ele falou: Nossa, mas tem palavra aí que eu nunca ouvi na vida. E olha que você xinga em português. Então me ensina Eu todas xinguei ele. essas.
É de tudo que é nome, até a quinta geração, porque eu assustei demais. Putz, mó medo de rato, meu rato pegando em mim, Deus me livre. E aí ele vai aprendendo. Cada dia é um xingamento novo. Esse ele sabe todo. Ele te conta no off depois, todos que ele sabe. Então, Vamos, quando ele vier aqui, a gente vai contar é mais quantos 18. palavrões o Drew já sabe em português. Fazer a lista. Não, ele vai. Eu acho que vai ser muito divertido a gente fazer uma entrevista nós três, assim. Vai ser muito Sim, legal. e fazer o switch, né, de inglês para o português, assim, em tempo real, Tempo na real, para entrevista as pessoas inteira. verem o quanto tempo a chavinha leva para virar. Principalmente a dele, né? Porque ele ainda é um beginner em português. Então, para Total. ele, essa transição vai ser um pouco mais difícil, né? Mas eu quero, Olha, quando eu quero ver. falava, ninguém acreditava em mim, de que a gente é muito sortudo de ter nascido num país que fala uma língua tão difícil quanto o português. Porque para você aprender inglês, gente, não é Uhum. difícil. A questão de estrutura da língua inglesa é muito simples comparado com a estrutura do português. Então, se você é capaz de saber uma língua tão difícil quanto o português, inglês é assim, ó. Sabe? É só acabar com essa barreira de, mas enrola muito a língua, não sei o quê. Não é difícil. A estrutura em si é muito. Ele tá apanhando com verbo, Imagino. conjugação de verbo. Imagina Que é, as é 30 correto. conjugações diferentes que a gente tem para cada verbo, dependendo do É, tempo verbal, coitado. que tem 12, olha lá, né? Tipo, então é muito complicado, sabe? Porque é coisa que ele não tem ideia nem do contexto da mudança. Tipo, por que isso muda? Não, não muda na língua dele. Então, o inglês em si, estruturalmente falando, ele é muito mais simples do que o português. Não é difícil. Agora, para alguém que fala só o inglês como língua nativa, aprender o português, nossa. Ó, Olha dor na lá. porta. Oi, Drew. Olá! Posso perguntar em português, ele responde já. Give me a second. Vou de- Desculpa. Tava doida para ver ele falar inglês um pouquinho aqui, né, para os ouvintes do podcast. Ai, Mas ele na tem um pouco próxima de ele vai vir aqui falar com a gente em inglês e aí Não, todo na mundo vai próxima ele treinar. vai, ele é tímido, ele precisa falar com você primeiro para quebrar o gelo. Sim. E aí, ele é muito tímido, ele é muito quietinho. Você tem que. Ah, nossa, e o oposto, Isa. Demais. Demais, é meu oposto mesmo. Mas aqui eu fiquei muito mais quietinha, porque também, né, não tem muita opção, né? Não tem, tem razão. É, tem brasileiro em Nashville, sabe? Mas não é tudo isso, assim, não é um Flórida da vida. Onde você Sim. vai, você tá mais português que inglês. Então aqui não tem muito. E aí eu acabei ficando mais introvertida, sabe? Uhum. Por falta de opção. Esses dias, eu sempre gostei muito de ler. E aí, com o tempo, você vai dando aquela ressaca literária, né? Você dá uma Uhum. parada, volta, dá uma parada. E há um tempo atrás eu voltei a ler. E aí eu mandei uma mensagem para mim, fiz uma listinha no meu notas, né, dos livros que eu já tinha lido. E aí eu mandei uma mensagem para minha mãe e falei: "Nossa, mãe, eu voltei a ler e tal". E eu acho que isso era em fevereiro, março, sei lá. Uhum. Esse ano eu já li tipo 13 livros. Toda feliz, né, contando para ela. Ela falou: "Nossa, você não tem amigo, não?" Daquele. Cara, você não tem amigo, você não sai, você não tem vida Tem social? amigo? Porque ela Credo. falou de um jeito assim, eu falei: "Não". Não, sorry, não tenho amigo. Você dá aquela deprê, né? Falou. "Ai, aqui Eu toda falei: hora a gente tava "Putz". no break, tava não sei na onde, tava não sei na onde. Não, mãe, Não, eu não tenho que parava em ler. casa, né, Parava Sá? em Você não casa. para em casa. E, inclusive, aí me deu uma bad, assim, eu falei, putz, acho que eu preciso socializar um pouco mais, né? E eu comecei agora. Cada pouco eu arrumo uma coisa pra fazer, chamo amigo, vou aqui, vou ali, porque aqui é muito mais fácil de você se perder e, assim, se fechar total, sabe? Porque é outra vibe, as pessoas são mais fechadas, não é todo festa, barulho, um monte de gente, igual é no Brasil. Então, sim, fiquei muito mais introvertida, mas ele é absolutamente quietinho, tímido e tal. E pra ele quebrar o gelo, ele precisa de tempo. Então a gente se encontra, Claro. Vamos se levar ele conhece e depois a pra gente night. entrevista. A gente Ele leva ele tá, pra night, depois, depois rola a entrevista. tem que rolar um aquecimento, sabe? Senão, um por game, senão não Ai, dá. que top. Muito Isa, quietinho. queria agradecer muito. Obrigada, viu, pela sua participação. Amei ter você aqui com a gente. Esse podcast podia ter horas, né? Nossa, Nossa, cada tópico, podia. cada assunto. Ia ser Tem muito, literalmente, né? Aquele podcast tem muito. gigante, assim.
5 Mas horas de 5 entrevista. Tem horas de muito entrevista, mas eu vou deixar aqui, pessoal, os contatos da Isa, né, as redes sociais dela, etc. Se você quiser acompanhar um pouquinho a vida dela lá nos Estados Unidos, a Isa posta bastante, é quase uma influencer. Uma quase. blogueira Nossa, nata. Muito uma blogueira engraçado, por sinal. Eu péssima. adoro os seus vídeos, eu acho você muito divertida. E é legal, às vezes, você ter essa ideia, né, de como que é uma vida lá fora, o dia a dia, os perrengues, né, a neve, etc. Nossa, Enfim. Então, é principalmente para os coisa que você os alunos. tornados, né, Os ninguém tornados. fala. Ninguém Ninguém fala. fala de tornado quando você tá para mudar para os Estados Unidos. Então, assim, Exato. eu É, falo, me é segue. isso aí. Segue a Isa que ela, que ela fala. Quem quiser tirar qualquer dúvida sobre vida aqui, algum processo migratório que eu possa ajudar, que eu tenha conhecimento, se eu não tiver, eu tenho gente para indicar, tenho amiga advogada que pode dar um help aí, então é só me mandar uma mensagem que eu ajudo e respondo o que eu puder. Nossa, que top. Obrigada, Isa, mais uma vez pelo carinho, pela sua presença, disponibilizar o seu tempo para ficar aqui um pouquinho com a gente. Não Claro, vejo a hora de te ver pessoalmente, dar um abraço e a logo, gente, logo. né, botar a fofoca em dia, porque você faz muita falta aqui e você sabe o carinho enorme, a admiração que eu tenho por você, pela profissional que você é, por essa mulher corajosa, né, desbravadora ali. Então, falo que a próxima vez também a gente vai se encontrar aí nos States, hein? Opa! Então, Ó, o planos. quarto de hóspede está aqui te esperando. Ai, meu Deus, não falei isso 2 vezes. Passagens para Nashville. Passagens agora, né, o algoritmo já tá ouvindo, tá, agora Só vem, todos os só meus vem. Sempre anúncios bem-vinda, tá? têm Quando você quiser. ai, que top. Gente, olha, se vocês realmente tiverem afim de saber um pouquinho mais desse conteúdo, deixem aqui nos comentários, a Isa pode voltar outras vezes, falar sobre o processo de imigração mesmo, falar sobre até dar uma aula pra gente, né, nossa teacher dar uma aula sobre, de repente, slangs, idioms, essas coisas que ela vê no dia a dia dela, principalmente agora no mundo business, né, então, Verdade. aquelas questões de frases, de expressões que todo mundo que for ali entrar no mundo corporativo vai precisar saber. E Uhum. claro, né, se você ainda não curtiu esse canal, não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para um colega, para um amigo, ativar o sininho ali. Toda semana trazemos conteúdos muito interessantes relacionados ao inglês e coisas que você não veria na sua sala de aula. Então, a ideia desse canal é essa: trazer coisas voltadas para o universo do inglês, mas que sejam de uma forma mais leve, mais divertida, esse bate-papo, essa troca de experiências, para não ficar ali, né, só no I am, you are, he is, she is. Então, E na vida real não é assim. na vida Então a real gente não é assim, né? falar, tem que falar sobre como é mesmo. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa entrevista. Vejo vocês na próxima. E é claro, né? Deixa aqui os comentários se você gostou e entre em contato com a Isa, please. Isa, obrigada, viu? Adorei. Obrigada, Thank you tá? so much. Ó, 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 perfeito. Oi, esse Zoom tá sensacional, gente. Então vai ter Fechou fogos. com chave de ouro. Thank you Muito so bom, much, tá? Muito my dear obrigada. friends. Love you. Love Kisses, you. guys. Bye bye. Bye.